Olá, hoje, dia 2 de julho, nós vamos seguir o nosso cronograma, tá? Então, nós vamos trabalhar história. Então, vocês vão aí, ó, página 30 e página 31, tá bom? Na aula passada, nós falamos um pouquinho aí, ó, sobre fazer os registros em rochas, né? Ou seja, eram as pinturas rupestres dos nossos antepassados que deixavam marcas, né? Nas paredes, ó, que representavam o povo, a caça, certo? Então, eles tinham uma forma aí de se comunicar, né? Aqui, ó, que a gente pode ver. Então, isso foram registros antepassados, tá? Hoje, na unidade 4, nós vamos falar um pouquinho dos registros de memória, cultura material, tá? Então, é um texto pequeno que nós vamos fazer a leitura e conhecer aí algumas coisas dos nossos antepassados. E aí vocês vão fazer o estudo do texto, tá bom? Os objetos do passado que foram preservados nos ajudam a compreender aspectos da vida cotidiana de vários povos, né? Ou seja, como eles viviam, tá? Então existiam objetos variados, como itens de vestuário e enfeites, né? Roupas, enfeites de cabelo, broches, né? Alguma coisa referente a uma época. Recipientes de uso cotidiano ou religioso, né? Então, algum vaso, algum crucifixo, alguma coisa, alguma bíblia, algum objeto que poderia ser uso do cotidiano, né? Uma louça, alguma coisa, ou religioso. Construções públicas e moradias, dependendo da construção, se ela é tombada pelo patrimônio público, ela não pode ser mexida, ela pode ser restaurada, mas não pode mudar as características delas, né? Instrumentos de caça ou festivos podem fornecer informações sobre o modo de vida em outros tempos e espaços e fazem parte da memória de um povo, né? Então, quem vê isso pra gente? Quem que descobre isso pra gente, né? São os arqueólogos, né? Os arqueólogos, eles são historiadores. Então, eles saem por aí, nesses lugares onde há essas descobertas, eles vão pesquisar, eles vão saber de que ano que é o material, né? Então, eles têm todas as técnicas, estratégias e muitos anos de estudos para conseguir identificar o ano do objeto encontrado, tá bom? Dá-se o nome de cultura material ao conjunto de objetos que dão significado às vidas das pessoas em diferentes momentos da história, tá? Então, todos esses materiais, ó, é cultura material, tá? Alguma coisa que foi encontrada e aí, ó, eles, como é que é? Eles dão significado à vida das pessoas em diferentes momentos da história, né? Conferindo-lhes identidade. Então a gente consegue ver que há muitos anos, até séculos atrás, como que as pessoas se vestiam, né? Eram totalmente diferentes, as mulheres eram totalmente cobertas, não podiam usar roupas curtas, os homens também andavam sempre muito bem vestidos, né? Usavam terno, gravata, eram sempre muito bem arrumados, chapéu, né? Então, cada época era de um jeito. Imagine nós hoje, né? Hoje nós temos o direito de ir e vir, então a gente pode usar a roupa que a gente quiser, né? Lógico que vai ser de acordo com o ambiente que nós estamos, né? Mas a gente pode usar uma calça jeans, coisa que antigamente a mulher não podia. Imagine daqui a alguns anos, quando eles contarem a história da nossa época, né? Nós também seremos história, né? Daqui a milhares de anos, né? O que será que eles vão descobrir? O que é nosso hoje? O que será que eles vão descobrir daqui a milhares de anos, né? Então, isso é muito legal. Elementos simbólicos também fazem parte dos objetos que são legados pelos povos, tá? Então, legados, ó, vamos procurar aqui se tem o significado, ó, legado. Aquilo que é herdado, transmitido a outras gerações, tá?
Então, ó, elementos simbólicos também fazem parte dos objetos que são legados pelos povos, ou seja, herdados de povo para povo, tá? Vejamos um exemplo. Na cultura material dos antigos egípcios, existem muitas representações de gato, porque esses animais eram considerados sagrados e alguns deles eram mumificados, tá? Aqui também tem um significado, ó. Processo empregado pelos egípcios na antiguidade para preservar os corpos após a morte, né? Então, a múmia, ela realmente existe, né? Mas não era só em humanos, poderia ser também em animais, ó. E nós temos uma estátua egípcia de bronze representando uma gata amamentando seus filhotes, cerca de 2.500 anos atrás, né, gente? Então, nós estamos aí, ó, em 2020 depois de Cristo. Então, isso daqui, ó, foi antes, né? Olha quanto tempo que nós temos aí, 2.500, tá bom? O gato, ele era considerado uma divindade, ele era considerado, ele representava fertilidade, né? Então, a representação do gato como um símbolo religioso pode ser explicada como uma referência a um animal que fazia parte da vida cotidiana dos egípcios, né? Então, eles adoravam muito gatos, tá? Pode ver aí, né, que os gatos, quando eles morriam, eles eram mumificados. Os elementos simbólicos também podem se relacionar com a vida concreta, ou seja, com as práticas do dia a dia das pessoas, tá? Então, aqui, pra gente conhecer, né, um pouquinho, como eu falei pra você, né, a arqueologia é a ciência que estuda aí esses antepassados, tá? Então, existem muitos materiais que são tombados pelo patrimônio público, como eu falei para vocês, né? Muitos deles são encontrados em museus e alguns lugares, né? Algumas cidades históricas, como a gente costuma falar, nós temos aí, né? Prédios, casas antigas que precisam ter o mesmo formato. Elas podem ser restauradas. O que é restaurada? Elas podem ser arrumadas, mas tem que ser uma janela igualzinha, não posso tirar uma janela dos anos de 1800 e pouco e colocar uma atual, da modernidade, entendeu? Eu não posso mudar a estrutura do lugar, tá bom? Aqui, ó, nós temos enfeites para cabelo, brincos e colares, cerca de 4.500 anos, usado por rainha na cidade de Ur, na Mesopotâmia, tá? Então, olha só, gente, como é antigo, né? A gente fica pensando, nossa, como que pode, né? Tantos anos e encontra. Porque às vezes vai passando de geração para geração, de família por família. Às vezes está escondido em algum tesouro, né? E a gente consegue encontrar. E os arqueologistas, eles fazem esse papel aí. Eles têm toda uma técnica para descobrir de qual ano que era. Ó. Eles descobriram que é de 4.500 anos atrás aí, tá bom? Então, vocês leiam aqui essa página, tá? E depois vocês vão lá na página 31, tá bom, gente? O meu tá coberto aqui porque eu estou com as respostas. Vocês vão responder aí pra mim, tá? Então, vocês vão responder a número 1, explique o que é cultura material e dê exemplos, né, que a gente já conversou. E a 2, que vocês vão observar a imagem, vão ler a legenda aí do lado e vão responder quais elementos simbólicos estão representados pela figura da divindade, tá? Então, vocês vão observar aí, ler a legenda ao lado e vão responder. A número 3 não precisa, tá bom, crianças? Porque é uma reunião em grupo, né? Era pra gente trabalhar em sala de aula. Então, vocês façam aí a 1 e a 2.